Olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. E atenção aí na tela para o nosso tema. Nós vamos para a correção da atividade de fixação 2. Então, para vocês se localizarem, estamos na segunda etapa, primeiro semestre, que é equivalente ao sexto ano, módulo 2, unidade 2, atividade de fixação 2. E estamos tratando do assunto de variações linguísticas. Hoje nós vamos trabalhar com um texto diferentão. Aposto que vocês se lembram aí do exercício que trazia uma receita de pão de queijo. Não está aqui no meu slide, mas o título da receita aí é o pão de queijo. Nós temos os ingredientes e o modo de preparo. Com base nessa receita aí, questão 1. Em quais partes em que a receita está dividida? Marque a única resposta correta. A receita começa lá com o título, depois eu tenho os ingredientes e, por último, o modo de preparo. É a forma como toda receita é organizada. O título me diz receita de que eu estou fazendo, o modo de preparo é a lista, os ingredientes são a lista daquilo que eu preciso e o modo de preparo, a ordem e como que eu vou utilizar cada ingrediente. Então, a receita, como ela tem a finalidade de instruir a gente, de dar uma organização do nosso passo a passo, ela tem uma estrutura fixa. Então, a única alternativa correta aí é a letra B. A receita tem título para saber do que eu estou falando, ingredientes para saber o que eu vou utilizar e o modo de preparo, que é o meu como. Tudo ligado à finalidade. Questão 2. Podemos classificar o texto com o título de pão de queijo como sendo instrucional, narrativo, argumentativo ou poético? Se ele está me dando uma instrução, se ele está me orientando como fazer alguma coisa, eu só posso chamá-lo de texto instrucional. Tudo aquilo que me ensina a fazer algo, ele é instrucional. O tutorial que eu utilizo para aprender a utilizar algum objeto, o manual de instruções, uma receita, tudo isso são textos instrucionais. Eles me instruem sobre como fazer, certinho? Vamos aí ao próximo. Esse é um texto super divertido. Comprimidos para crescimento. Eu tenho uma organização semelhante a uma bula de remédio, onde eu tenho um título, eu tenho informações ao paciente, a apresentação e a composição, ou seja, do que seria feito esse medicamento. Então, seguindo as mesmas ordens que teria uma receita de medicamentos de verdade, eu tenho todo o passo a passo. O título me diz qual é o tipo de medicamento, comprimidos para crescimento. Informação ao paciente, a introdução da bula. Este medicamento deve ser mantido ao alcance de crianças, adultos e idosos, para ser usado sempre que necessário. Então, essa informação ao paciente é uma parte instrucional. Apresentação. Pacote com 50 pílulas coloridas. Esse é um texto informativo. A apresentação é um parágrafo informativo. Composição. Cada pílula possui ingredientes em grandes dosagens. Amizade, amor, beleza. É a lista aí da composição dos ingredientes desse medicamento. Com base nessas informações, foi retirado do texto acima 3 substantivos abstratos. O que são substantivos abstratos? Aqueles que não têm uma forma concreta. Por exemplo, se eu pego um fone de ouvido, eu pego no fone de ouvido, eu seguro ele, é um substantivo concreto, ele tem materialidade. Se eu pego o meu passador de slide, o passador de slide é um substantivo concreto, ele remete a um objeto que eu pego, ele tem peso. Agora, um substantivo abstrato, ele existe, mas eu não pego nele diretamente. Eu sei da existência dele pelos seus efeitos. Observem aí. Comprimido. Comprimido é um objeto. Eu tomo o comprimido, eu tiro ele da cartela, ele é concreto. Criança.
A gente vê a criança, a gente abraça uma criança. Adulto, a gente vê, a gente cumprimenta o adulto. Idosos, a mesma coisa. Crianças, paciente. Paciente é o nome que eu dou a cada ser humano que está numa situação em que ele está precisando de algum tipo de atendimento médico. Se eu vou a um psicólogo, eu sou paciente do psicólogo. Se eu vou a um cardiologista, eu sou paciente do cardiologista, porque aquele especialista vai me atender. Então, também não é abstrato. Agora, beleza. Eu vejo a beleza sozinha? Eu abraço a beleza sozinha ou eu abraço uma pessoa bonita? Eu compro uma coisa bonita para minha casa, eu compro uma roupa bonita. A beleza, ela não existe sozinha, ela é uma característica de outras coisas, então ela é abstrata. Depois eu tenho a paz. A paz, ela anda por aí sozinha? Eu cumprimento a paz? Não, a paz ela é algo que a gente produz por meio da convivência. Ela não existe sem que nós a sintamos, sem que a gente queira que ela exista. Então ela não é concreta, eu não pego nela, é abstrata. E por último eu tenho a esperança. Ninguém segura a esperança é algo que a gente sente. A esperança só existe porque seres humanos têm a capacidade de desejar por algo melhor, de ter esperança. Então essas coisas que são intangíveis, imateriais, que não existem por si mesmas, eu chamo de abstratos, gabarito da atividade aí. Vai ser a nossa letra C. E questão 5 para finalizar. Esse tipo de texto, comprimidos para o crescimento, serve para instruir e informar, instruir e divertir, instruir e partilhar um sentimento, instruir e divulgar algo? Eu vou dizer que ele serve para instruir e divertir. Por que instruir? Ele vai te dar orientações, nesse caso, orientações de como viver melhor. Então, é uma instrução psicológica, abstrata, mas é uma instrução. Até porque o modelo bula de remédio é um modelo instrutivo. Mas como é uma bula de um medicamento que não existe de verdade, eu posso dizer também que ele serve para divertir, porque ele é inusitado, é diferente, ele tem um senso de humor. Então, esse texto ele tem a finalidade de instruir e divertir. E com isso, nós encerramos aí a nossa atividade.